palavra bem-aventurado significa afortunado, privilegiado. E é esta definição de vida que todo ser humano deseja. Todo mundo nesta terra almeja a felicidade plena. Mas ela só é possível de forma completa se Deus estiver com você. Só há um lugar onde você pode encontrar tudo isso e começar ou recomeçar uma nova vida. E esse lugar é o altar. O altar de Deus, lugar de proteção, de alegria, de força, de entrega, lugar de sacrifício e respostas. E foi essa resposta que Dona Lena teve. Eu fui diagnosticada no dia 3 de março de 2022 com o vírus do HIV. Ali foi meu deserto. Ali se abriu um buraco no chão e eu fiquei desesperada, eu devo dizer para o senhor. Mas ao mesmo tempo eu tive a mão de Deus assim me fortalecendo, me dando uma força. Eu estou aqui contigo, eu sou teu, tu é minha. Confia, essa doença não é para a morte, essa doença é para glorificar o meu nome. E ali eu fui pegando força, fui para a reunião, pegava água, ficava no cantinho, não falava para ninguém, só eu e meu Deus. E ali no cantinho, nos meus momentos, eu sei que quando foi dia 6 de dezembro de 2022, a médica olhava para o computador, olhava para mim, olhava, doutora, pode falar, eu estou pronta para ouvir que a senhora tiver que me falar. Ela disse, Dona Lena, o seu exame não tem nada, deu carga viral zerada, não encontrei nada no seu exame. Repetiu vários exames e todos os exames que ela fez, não deu mais nada. Através aqui, ó, desta água, o meu Senhor Jesus, e meu Deus, ele é tudo, bispo, tudo. Pode desabar o mundo na minha cabeça, mas se não fosse a força dele, o Espírito Santo me fortalecendo em todas as minhas guerras, eu não estaria aqui dando meu testemunho, glorificando o nome do Senhor Jesus. Aí o exame, o antes e o depois, mostrando o exame positivo e mostrando o exame negativo. Deus é Deus. Dona Lena restaurou a vida dela por completo e você também pode restaurar a sua. Lembre-se, Deus é o dono do recomeço. Essa é a palavra para quem esperava tudo novo. Essa é a chance de escrever uma nova história. Essa é a oportunidade que o Espírito Santo entrega quando ele chega até você. Encontre a felicidade plena em todos os âmbitos da sua vida. Convidamos você e toda a sua família a participar dos 9 domingos das Bem-aventuranças, às 9h30 da manhã, na Catedral da Fé, em Florianópolis, Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro, entrada, estacionamento e escola bíblica infantil, gratuitos. Desde o início desse ano, nós começamos uma série que trata a respeito das 9 bem-aventuranças. Foi o primeiro sermão do Senhor Jesus. Ele esperou cerca de 30 anos para falar e quando ele falou essas palavras. As 9 bem-aventuranças. Já tratamos de 4 delas. E neste domingo nós vamos entrar na 5ª e vamos falar a respeito da justiça. Todo ser humano tem fome e sede de justiça. Todo ser humano quer que as pessoas ao seu redor sejam justas com ele ou com ela, não é verdade? Mas como praticar a justiça de acordo com a palavra de Deus? Ora, o que é ser justo? O que é ser justo? Você vai aprender isso neste domingo e mais um domingo das bem-aventuranças. Esses passos que nós estamos dando são rumo a uma vida plena. Sabe? O que todo mundo mais deseja, não é ser feliz? Como você pode ser feliz de verdade? Como você pode ter um casamento abençoado? Como que você pode ter um relacionamento com seus filhos, com seus pais? Um relacionamento saudável, cordial, um relacionamento onde há paz, há harmonia dentro de casa. Como que você pode lidar com os diversos tipos de problemas no seu local de trabalho sem se estressar com as pessoas que ali estão? Afinal de contas, todos que trabalham naquela empresa supostamente querem o bem-estar da empresa, que a empresa cresça, que a empresa prospere, que a empresa tenha sucesso, porque assim todo mundo vai se beneficiar, não é verdade?
Mas o que fazer quando você tem que enfrentar pessoas invejosas, pessoas que querem o seu mal, pessoas falsas, pessoas que simplesmente tentam te enganar e te colocar para trás? Como agir com justiça? Pois é, você vê, tanta coisa que a gente pode aprender, não é verdade? E você certamente vai se tornar um ser humano muito melhor. Por isso, eu quero convidar você e toda a sua família para estar presente neste domingo, 4 de fevereiro, mais um passo rumo à verdadeira felicidade. Essa felicidade o Josué e a Karine encontraram. Acompanhe. Seu nome? Josué. E o seu? Karine. Quem vai começar? Ela. Então, Karine, antes do seu encontro com Deus, como é que era a sua vida? Eu cheguei na igreja como uma morta-viva, literalmente me sentindo assim um lixo. Eu tinha depressão profunda, crise de ansiedade, síndrome do pânico. Eu cheguei com esôfago de Barré. Gastei muito dinheiro com um tratamento porque os médicos não sabiam mais o que fazer. Todo o dinheiro investido, o meu corpo simplesmente não aceitava. Então eu cheguei assim, destruída, com 15 quilos a menos, sem perspectiva nenhuma. Realmente me sentindo um lixo. E você, como é que você chegou na igreja? Eu cheguei na igreja, na verdade, na minha adolescência, né? Eu cheguei com 13 anos na igreja e antes disso, aí, então, eu era aquele adolescente que roubava. Não era viciado, mas usava algumas drogas e, principalmente na vida espiritual, era o meu problema mais sério, porque a minha família era toda de religião. Então, essa foi a condição que eu cheguei na igreja, vendo vultos, som de vozes... totalmente perturbado. O que você fez para mudar a sua situação, sua condição? Eu obedeci, porque eu cheguei e entendi que tinha uma vida para mim que o Senhor Jesus poderia mudar, mas que eu teria que abrir mão de muita coisa. Eu tinha muitos problemas espirituais, eu não tinha regra, não tinha limites para nada, não respeitava nada. E aí, quando eu cheguei, eu entendi que não podia ser do meu jeito. Que se eu quisesse essa vida que o Senhor Jesus tinha, eu tinha que obedecer conforme o homem de Deus falava. E eu fui radical. Então, eu tive que perdoar, eu tive que me limpar, eu passei por um processo de libertação interna, porque eu era muito podre. Eu, literalmente, obedecia tudo. A direção é assim, tem que perdoar. Doía muito, foi muito difícil, mas eu obedecia. E o que aconteceu? Eu comecei a comer de novo, no mesmo dia eu dormi, que para mim assim foi espetacular, porque eu tinha tentado outras portas. Então eu dormi, mesmo não entendendo muita coisa do que o pastor falava, eu falava, tem alguma coisa nessa igreja, então eu vou continuar. E aí começou a mudar por dentro, comecei a ter paz, eu me libertei, tive encontro com o Senhor Jesus, e aí eu entendi, porque assim, eu já estava começando a ter vida, que eu não tinha, mas o pastor falou, olha, para você ter uma vida transformada, o mais importante não é sua saúde, não é nada restaurado, é o Espírito Santo. Então eu coloquei dentro de mim, eu quero ele. E aí eu lutei assim, 24 horas por dia, não tinha trabalho, não tinha nada, eu abri mão do noivado, nós estávamos prestes a casar porque ele não queria seguir a fé, então eu falei, não quero, eu quero esse Jesus. E aí quando eu recebi o Espírito Santo, transformou tudo. Né? Para mim, que me sentia um lixo, sem valor nenhum, eu entendi que eu tinha. E que eu era muito preciosa, né? Eu tenho paz, hoje eu sou feliz, muito antes de conhecer ele, né? Eu já tinha felicidade, hoje eu durmo, hoje eu consigo passar vida, que eu não tinha nem para mim antes. O que você fez para mudar a sua condição quando você chegou? A minha condição, bispo, na verdade, quando eu cheguei na igreja, eu me entreguei. Foi como a Karine falou, obediência total. E ali eu fui trabalhando na minha vida espiritual, como ela falou, tudo que o pastor falava, a gente obedecia, a gente fazia, para então começar a ter de fato um relacionamento de Deus, conhecer que em primeiro lugar, para que a minha vida mudasse, eu precisava do Espírito Santo. Né? Então foi através desse processo, fazendo coisas que ainda mais do que eu fazia antes, né, quando na casa de encosto, né, a gente servia, eu disse, poxa, vou ter que me entregar em muito mais. Passou a fazer mais para Deus do que fazia para o diabo. Até o ponto, até eu falei com um obreiro ontem, a mãe de santo que eu ia, ela disse para mim, se você sair da igreja, você vai lavar um rabo de arraia, ela falou com essas palavras. Então, aquilo ali não teve um temor do diabo, mas disse, poxa, é a prova de que Deus é muito mais forte. Recebeu o Espírito Santo? Recebi o Espírito Santo. E a partir desse momento,
todas as lutas, batalhas, o tempo na igreja, que por estar dentro da igreja, mas a gente teve lutas, também teve escolhas erradas, a gente dá cabeçada, principalmente na juventude, mas o Espírito Santo sempre deu força e sempre nos orientou até hoje para fazer a escolha certa como essa, que é o meu casamento hoje, né? Vocês estão casados há quanto tempo? Há 9 anos. E aí, como é que foi isso aí? Como é que deu match? Eu estava na catedral, ele da outra igreja, a gente passou 6 meses fazendo o mesmo discipulado e a gente nunca tinha se visto. Aí teve um dia que eu falei... Na primeira fila, o pastor pediu para ela entregar um folheto e eu nessa visão, poxa, não quero saber de não, quero saber da... Aí, quando ela levantou para entregar a folha na primeira fila, aí eu olhei, eu disse, pô... Aí notou, né? Na hora também amarrei, eu disse, pô, tá amarrado. aí foi que... Mas eu sabia que era ele. E daí foi aquela coisa assim, voltei para a minha igreja, que era no bairro, e aí a gente começou a se conhecer através de um amigo nosso. Eu queria toda uma situação, porque eu precisava pesar o espírito dele, tinha que falar com o pastor, ele não podia nem sonhar. Puxar a ficha dele, né? Não, então o que eu fiz? Eu cuidava do Dose Mais Forte na época, eu falei, eu vou criar uma situação de um evento na igreja, eu descobri que era Hapkido, faixa preta em Hapkido, ele vai fazer, então eu vou pesar como é que ele é, como é que ele se comporta, e ele não sabia de nada, eu tinha os outros obreiros que me ajudavam. E aí depois disso... Aí eu fui atrás do pastor dele antes ainda dele saber. Fui atrás do pastor dele, da esposa, queria referência da mãe. Eu falei, olha, a senhora não é a mãe dele agora. A senhora é uma obreira que está olhando pela minha alma. Eu coloquei ela na parede. Falei, resumindo, deu certo. Deu match. Valeu a pena. Vale a pena, sim. Vale a pena esperar, vale a pena lutar e fazer a escolha certa, né? Porque até então eu disse, poxa, eu tenho o Espírito Santo. Eu estava trabalhando bem, tudo tranquilo. Eu disse, pô, Deus, falta uma coisa. Foi como a gente fez nessa fogueira santa. Uma coisa falta para mim, que é minha vida sentimental. Então, sacrifiquei uma vida sentimental. Na outra fogueira santa, e 6 meses depois, a gente já estava junto no altar. Amém. Deus abençoe vocês, tá? Se o primeiro mês de um ano que você desejou que fosse feliz já trouxe tanta tristeza. Japão foi atingido por uma série de fortes terremotos. Islândia, um vulcão entrou em erupção. A situação ainda é muito grave no Rio de Janeiro. Já são 11 mortos. O que esperar do segundo e dos próximos meses do ano? Mesmo neste mundo das piores notícias, é possível ser feliz. Aprenda os ensinamentos práticos para a vida, revelados pelo próprio Senhor Jesus, e desfrute na prática de um ano feliz e realizado. Neste domingo, 4 de fevereiro, o 5º domingo das bem-aventuranças, às 7, 9h30 e às 18 horas, em todas as igrejas Universal. Você também pode descobrir o caminho para a verdadeira felicidade. Faça como Josué e a Karine. Venha buscar em Deus, porque certamente Ele vai guiar você, Ele vai mostrar o caminho que você deve andar. Eu estou aqui com uma garrafinha d'água na mão, porque nós realizamos o tratamento espiritual completo aos domingos. Corpo, alma e espírito, né? Há quem precisa de saúde física, há quem precisa de saúde na alma, há quem precisa de saúde espiritual. Então, a água é o ponto de contato, que vai ser consagrado a Deus e você vai usar como um despertar da sua fé para o milagre que você necessita. O Senhor Jesus realizou vários milagres fazendo uso da água como um despertar da fé. Um deles foi quando ele mandou o cego de nascença lavar os olhos no tanque de Siloé. Ele foi, lavou e viu. Houve uma obediência de fé e o milagre aconteceu. E é o que vai acontecer na sua vida se você crer, se você manifestar a sua fé. Neste domingo, 4 de fevereiro, em uma igreja universal mais perto de você. Nós estaremos aqui em Florianópolis, na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro. Estacionamento e creche para as crianças são gratuitos, você não paga absolutamente nada. Nós vamos realizar as 7 orações, que vão da saúde à sua vida espiritual. Cada uma dessas orações vai atender uma área específica da sua vida. São ministrações de fé, determinando que caiam por terra as barreiras e que você consiga avançar, que você consiga conquistar o cumprimento das promessas de Deus na sua vida.
Para você que está em qualquer outra localidade dentro do estado de Santa Catarina, você pode acessar o site universal.org/localizar. Você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. Ou então, baixe o aplicativo Universal na sua loja virtual. Ali você vai ter acesso a todos os endereços da Igreja Universal do Reino de Deus, juntamente com Caixa de Promessa, Rede Aleluia e tantas outras coisas que ali foram colocadas para abençoar a sua vida, para o seu crescimento espiritual. Para você que está em São Paulo, participe no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, nos mesmos horários. Domingo, 4 de fevereiro, dia de você buscar em Deus a direção para um novo mês. Estamos entrando o segundo mês do ano. Você com certeza tem planos, tem projetos, tem coisas que você vai começar a trabalhar depois desse carnaval. Você quer vencer, então aí está a oportunidade para você. Você sabe o quanto você é abençoado quando coloca Deus em primeiro lugar? Veja o exemplo de Abel, o primeiro ser humano que colocou Deus em primeiro lugar na prática. Para honrar a Deus, ele deu as primícias do seu rebanho, do seu tempo e da sua força, colocando a si mesmo em segundo lugar. E não por acaso, Abel foi também o primeiro a entrar no céu, o primeiro a quem foi dada a salvação, o primeiro a ser lembrado na lista dos heróis da fé, chamado de justo pelo Senhor Jesus. E até hoje funciona assim. Quem se faz segundo, sem priorizar seus próprios interesses, colocando Deus em primeiro e buscando honrá-lo em tudo, é honrado por Ele. Neste mês de fevereiro, o mês dos segundos, com a consagração daqueles que têm colocado Deus em primeiro lugar. De 4 a 11 de fevereiro. Por que mês dos segundos? Porque segundos são todos aqueles que aprenderam o valor de colocar Deus em primeiro em suas vidas. Você vai agora acompanhar a história da Jéssica. Ela tem uma experiência com respeito a ser segundo e colocar Deus em primeiro. Preste bastante atenção, a gente já volta. Meu nome é Jéssica, eu sou corretora de imóveis e empresária. Antes de ser dizimista, eu vivi uma vida totalmente derrotada, humilhada. Eu não tinha perspectiva nenhuma de sucesso na minha vida. E aí meus pais se separaram. Quando meus pais se separaram, a minha mãe, ela colocou na minha mente que eu precisava estudar muito e não depender de homem nenhum, porque ela teve a frustração dela com o meu pai. E aí eu conheci meu noivo e ele me fez uma proposta. Ele falou, olha, eu sou da fé, eu frequento a Igreja Universal e eu quero te convidar para mudar de vida. E eu aceitei. Porque eu já estava numa situação tão ruim, eu não tinha mais para onde ir, não tinha dinheiro para comprar nada, eu estava com mais de 30 mil reais em dívida, meu nome sujo, devendo para parente, devendo em banco. Quando ele me falou que ele era da Igreja Universal, eu pensei, meu Deus do céu, onde eu vou me enfiar? Só que eu estava tão sem saída, eu falei, olha, é a última porta que eu vou bater. O meu relacionamento com o meu noivo ficou abençoado porque eu priorizei a Deus. E Deus começou a cuidar de mim em todos os sentidos também. Antes, o meu primeiro dízimo, ele foi de R$2. Porque eu lembro que minha mãe me deu dinheiro para pegar um ônibus. E aí eu lembrei do meu voto que eu tinha feito com Deus, né, do meu dízimo. Então eu tirei meu dízimo, entreguei na igreja. E hoje meu dízimo passa de R$3.000 todos os meses. Depois que eu me tornei obediente a Deus, a minha mente mudou. Deus me deu autoestima, Deus me fez uma mulher forte, me deu perseverança, Ele me deu esperança, Ele abençoou meu relacionamento, Ele me fez enxergar o sentido da vida. Hoje eu conquistei meu apartamento, coisa que eu nunca na minha vida imaginei que eu fosse capaz de conseguir.
eu consegui, depois de me tornar obediente a Deus. A minha empresa, a gente abriu a nossa empresa agora e ela está prosperando. Eu me tornei referência no mercado imobiliário também, depois de ser obediente a Deus. Deus me dá ideias, Deus me dá direção, Deus me dá força, Deus é demais. Tá aí, a Jéssica se tornou o segundo e Deus o primeiro. Você quer coisa melhor? Você também pode fazer isso. Tornar-se segundo e colocar Deus em primeiro lugar. Deus não quer o seu dinheiro, Deus só quer ser o primeiro na sua vida. Quando você aprende a colocar as coisas certas nos lugares certos, a sua vida começa a crescer. Nós estamos dando início ao ano, estamos aí no segundo mês do ano, estamos começando. E para muita gente o ano só começa depois do carnaval, não é verdade? Então comece bem, comece certo, comece com Deus. Estaremos neste domingo falando mais a respeito disso. 9h30 da manhã, na concentração de fé e milagres. Mauro Ramos, 1310 no centro, para você que está aqui em Florianópolis, ou em uma igreja universal mais perto de você. Uma pessoa perdeu a vida! Por que acontecem tantas tragédias no período do carnaval? Sabemos que a proposta do carnaval é a diversão. Porém, é nesse período que são registrados os maiores índices de violência, crimes e até mesmo mortes. Mas a resposta que procuramos pode estar nos acontecimentos do mundo espiritual. Carnaval significa festa da carne. E é nesse período que são cometidos excessos de todos os graus, com abusos e desregramentos no âmbito do sexo, das drogas e da violência. São exageros que extravasam o desequilíbrio e possibilitam a atuação de espíritos que se alimentam destas loucuras. Para que possamos entender melhor o tema, é necessário que percebamos o seu real significado. O carnaval é sim uma festa espiritual, pois nas festas de rua costumamos ver uma libertinagem acima da média de outros momentos, onde as pessoas se entregam a uma energia muito mais material e imediatista, colocando os prazeres acima da moralidade e principalmente acima dos ensinamentos que Jesus nos deixou. Durante o período de carnaval é importante o cuidado com a preservação da fé e principalmente o cuidado com a vida. Deus, em sua palavra, mostra que o pendor da carne dá para a morte. Já a sua vontade é que fujamos de tudo aquilo que não o honre e que vivamos uma vida correta com os seus desígnios. A escolha é sua. Onde será o seu carnaval? Pare e pense. Não seja ingênuo. O carnaval é coisa espiritual. É isso aí, carnaval é coisa espiritual, sim, por conta de tudo que acontece durante o carnaval. Durante essa festa, as pessoas parecem que ficam mais à vontade, se entregam aos prazeres da carne. Parece que não há limites, por conta do álcool que é consumido em excesso e também do uso de drogas. Parecem que as pessoas perdem o sentido das coisas e se entregam a tudo que é oferecido. Durante a festa de carnaval, muitos casamentos acabam por conta da traição. Durante a festa de carnaval, muitas jovens acabam sendo violentadas, muitas mulheres acabam indo para a delegacia abrir queixa, prestar queixa contra agressores. Não são poucos os números de acidentes automobilísticos, mortes, pessoas que perdem a vida por estarem dirigindo alcoolizadas ou até atropelarem pedestres que estão atravessando a rua. Isso você não vê a mídia mostrar. Essa é a realidade. O saldo do carnaval é um saldo triste. Isso nós podemos acompanhar o que acontece, por exemplo, nos prontos-socorros, nos hospitais de todas as cidades do Brasil. Há pessoas que dizem assim, olha, eu não gosto do carnaval, não sou nada contra quem pula carnaval, mas são afetadas, porque isso afeta o seu ir e vir, afeta o trânsito, afeta o comércio, afeta as igrejas, afeta as residências.
Há pessoas que não conseguem sair de casa porque há um bloco de carnaval na rua onde mora. Há um pancadão na rua onde mora. E o que dizer do barulho e de tudo que acontece de nocivo e negativo, não é verdade? Normalmente há dois grupos de pessoas, aquelas que gostam do carnaval, aquelas que pulam o carnaval, aquelas que ganham dinheiro com o carnaval, né? Já saiu aí que o estado de Santa Catarina está aí para ganhar cerca de 2,3 milhões de reais com o carnaval. As cidades, entre aspas, se beneficiam com isso. O Brasil todo, mais de 9 bilhões de reais. Mas e o saldo da humanidade? O saldo negativo das pessoas, pessoas que perdem a vida, pessoas que acabam entrando no mundo das drogas, numa festa de carnaval, pessoas que são violadas e violentadas, famílias que são destruídas. Por isso que nós afirmamos, carnaval é coisa espiritual. Nós, da Universal, estaremos vivendo a festa do Espírito, com o fechamento de corpo. Coloca aqui para mim, por favor, a agenda. Vamos mostrar o que vai acontecer. No dia 9, sexta-feira, estaremos realizando a unção na cabeça. No dia 10, a unção nas costas. No dia 11, a unção no tórax, no coração. No dia 12, a unção nas mãos. No dia 13, a unção nos pés. Fechamento dos pontos de entrada do mal. Serão 5 passos para a proteção divina. Você quer essa proteção? De repente você está aí já aflito, aflita, porque seu filho vai viajar, sua filha vai viajar, você tem parentes que estão indo para lugares específicos só para pular carnaval, carnaval de bloco, carnaval de rua, e você está preocupada, você está preocupado. Pegar a estrada, não é verdade? Então venha buscar a proteção. Marque essa data, de 9 a 13 de fevereiro. 5 dias para proteção espiritual e fechamento de corpo. Cabeça, costas, tórax, mãos e pés. São os 5 pontos de entrada para o mal na vida do ser humano. Vamos usar esses dias para buscar em Deus a proteção para as nossas vidas e toda a nossa família. Vamos falar mais a respeito desses dias ao longo da nossa programação. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero encerrar a nossa participação intercedendo pelas pessoas que estão sofrendo. Muitos lares estão sofrendo, meu Pai, com doenças, com desemprego, com problemas por conta do álcool, das drogas, depressão, casamentos, meu Deus, que estão por um fio, já falam em divórcio, pais que sofrem por causa de filhos problemáticos e filhos que sofrem por conta dos seus pais. Problemas, meu Deus, e mais problemas. Só que este programa trouxe aqui a luz, a direção, a saída, o caminho, e só depende dessa pessoa te buscar. Se ela vier, se ela te buscar, certamente sua vida será abençoada. É o que nós determinamos pela fé. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Agora é com você. Dê um passo de fé na direção certa. Neste domingo, 4 de fevereiro, o domingo das bem-aventuranças. Vamos começar essa semana com Deus. Todo domingo você tem a oportunidade de começar uma nova semana. Aproveite essa oportunidade. Certamente Ele vai te guiar, Ele vai te iluminar, Ele vai te abençoar. Até lá. A Rede Aleluia em Florianópolis está com você 24 horas por dia, com 10.000 watts de potência e alcance de mais de 1,5 milhão de ouvintes em quase 200 quilômetros de extensão. Chegando em lugares ermos e sendo a companhia para milhares de pessoas em presídios, hospitais, asilos e em situações de rua. Além de ouvir a Rede Aleluia na frequência 99.3 FM. Você também pode acompanhar pelo aplicativo Rede Aleluia, tanto no iOS quanto no Android, e também pelo site universal.org.br.
Rede Aleluia. Família, força e fé.